Deus do crime. Capítulos 50 ao 53. O Circo da Morte. Um dia antes de Taiyuki se infiltrar na Toei International, os 10 pontos de afinidade conquistados devido à captura do Ippo ainda não tinham sido usados. Taiyuki iria fortalecer algumas habilidades com eles. Mas o que é esse Vale Platina? Uma mensagem apareceu. Oportunidade. Vale Platina. Pode obter habilidades variadas usando 10 pontos de afinidade. É possível adquirir habilidades que não estão disponíveis devido ao seu baixo nível. Quanto mais vários você usas, mais pontos irá consumir. No início, seria possível conseguir um vale com 10 pontos. Mas a partir do segundo custaria 10 vezes mais. Então o segundo vale custará 100 pontos de afinidade. Isso parecia implicar que ele teria acesso aos vales sempre que se desenvolvesse. Taiyuki estalou a língua. Uau! Isso não é idêntico a um jogo mobile? Parecia exatamente a mesma coisa. Exceto que os pontos de afinidades é que seriam usados ao invés de dinheiro. Isso significava que ele também poderia sair perdendo com isso. Devo fortalecer minhas habilidades? Ou devo pegar uma nova? Taiyuki estava indeciso. Ele pensou por um tempo antes de chegar a uma conclusão. Sim. Este é o romance da vida de um homem. Desta vez vou conseguir a visão de raios X. Essa era uma habilidade que havia deixado passar. Ele decidiu investir os 10 pontos de afinidade para conseguir o romance da vida de um homem. Taiyuki apertou o botão Start e viu uma roleta girando no espelho de revelação do demônio. Efeitos sonoros alegres soaram quando obteve uma nova habilidade. Espere um pouco. Essa habilidade. Taiyuki arregalou os olhos quando olhou para o espelho de revelação do demônio. O palco seria a sede da Toei International, onde o Circo da Monte estava montado. Tempo restante até a conclusão, 310 minutos. Existe uma estratégia para vencer. Chassoyu disse com uma expressão confiante. Mesmo? Uma estratégia vencedora. Isso é realmente interessante. Taiyuki abriu os olhos e encarou Chassoyu. Se passou menos de uma hora desde que chegaram. 1. Vocês são Li Xiaosu e Eugeon. Aqueles que estavam participando do Circo da Morte tinham dispositivos de identificação em seus peitos. Era um display digital que mostrava duas coisas: o nome do participante e a quantia de dinheiro que ele possuía. Os participantes não poderiam tirá-los. Chassoyu confirmou quanto seu Taiyuki e Eugeon possuíam. As duas pessoas juntas tinham aproximadamente 115 milhões de won. Vou tentar explicar de forma simples. Atualmente eu tenho 85 milhões de won. Vocês querem ver? Tudo bem. De fato, nós três temos exatamente 200 milhões de won. Existem dois grandes tipos de desafios no Circo da Morte. Vocês já devem saber depois de terem dado uma olhada nas coisas. Existem várias atrações onde podemos arriscar a vida para ganhar prêmios. Ou podemos fazer apostas com os outros participantes. Esses são os dois tipos. Chassoyu observou Taiyuki e Eugeon antes de perguntar. Vocês dois são namorados? Você percebeu? Não vamos negar isso. Então vocês certamente querem sair daqui juntos. Taiyuki fez uma expressão excepcionalmente decepcionada. O problema é que precisamos de 400 milhões de won para isso. Eu não sabia que isso era tão insano, devo conseguir enviar pelo menos eu. Jeon para fora daqui. Você está preparado para se sacrificar por sua amada. Mas você não precisa fazer isso.
Com minha estratégia, todos podemos sair daqui com segurança. Podemos conseguir 200 milhões cada um. Ótimo! Chassou-Yun lambeu os lábios e engoliu a saliva. Suas presas já estavam a meio caminho de serem devoradas. Tudo o que precisava fazer agora era se aproveitar delas. Ele já havia saído desse lugar 2 vezes. E sabia o que fazer. Por isso conseguiu 85 milhões de won em 2 horas. Deixa eu explicar sobre o ponto fraco do sistema do Circo da Morte. O objetivo final aqui é conseguir 200 milhões de won e escapar deste lugar. 1. Nós poderemos sair daqui se conseguirmos 200 milhões cada um. Sim. Falando de forma simples, ninguém aqui tem mais de 200 milhões de won. Chassou-Yun começou a explicar as coisas com uma expressão séria. Seu objetivo era ganhar dinheiro fácil, tomando tudo dos outros participantes. Ele não se arriscaria em nenhuma atração perigosa e, assim, a maioria dos participantes não seria capaz de sobreviver. Havia aproximadamente 30 pessoas no Circo da Morte. A quantidade total de dinheiro circulando no Circo da Morte alcançava quase os 2 bilhões de won. No entanto, cada vez que 1 hora se passava, 10 milhões de won seriam tomados de cada um, como uma taxa de participação. No final, a quantia total de dinheiro entre os participantes constantemente diminuiria. Era literalmente um jogo que acabaria quando a soma chegasse a 0. Para impedir isso, era necessário obter dinheiro do organizador do circo. Em outras palavras, ainda havia como conseguir os 2 bilhões. Se continuasse ganhando partidas de PVP, então poderia conseguir 600 milhões facilmente. O suficiente para 3 pessoas. A aposta mais popular é o pôquer de blefe. Se perder, então pagará com dinheiro ou com sangue. Você receberá 10 milhões de won por 100 mililitros de sangue. Se um humano perder 2 litros de sangue, ele morre. Mesmo se for um homem forte e adulto. Se combinarmos o nosso dinheiro, então teremos 200 milhões de won. Ao olhar para as chances, podemos conseguir tomar 2 litros de sangue de alguém antes de perder todo o nosso dinheiro. Estou confiante de que posso desafiar qualquer pessoa. Vocês vão acreditar em mim e me confiar seu dinheiro? Os 200 milhões de won eram uma quantia cuidadosamente calculada que criaria uma posição dominante em qualquer jogo no Circo da Morte. Seria literalmente um abate unilateral. O problema era que o público não queria ver esse tipo de coisa. Eles queriam ver lutas onde as pessoas não sabiam se conseguiriam sair inteiras. Assim, qualquer pessoa que conseguisse 200 milhões de won se tornaria um membro platina da Toei International e poderia sair do Circo da Morte. A estratégia vitoriosa de Chassou-Yun era simples. Uma aliança de 3 participantes. Todo o dinheiro seria dado para uma pessoa, que jogaria pôquer contra os outros. Se fosse assim, eles poderiam ganhar dinheiro com o pôquer de blefe. Esse é um jogo onde é necessário apresentar o dinheiro apostado no início. Depois que o dinheiro acabasse, então o jogo se tornaria sério. O público poderia ver o sangue de um participante sendo tomado e observar as pessoas morrendo lentamente. Mas se alguém tivesse 200 milhões de won, então poderia jogar com ousadia, sem medo de precisar apostar o próprio sangue. O pôquer de blefe é literalmente um jogo de mentiras. Pode ser considerado igual ao pôquer indiano. De qualquer forma, se você tiver 200 milhões de won, então pode ganhar. Esse era um jogo famoso, conhecido como cegueira do blefe. Haveria um baralho de 20 cartas viradas, de 1 a 10.
Então, cada carta seria mostrada na testa do jogador. O participante só poderia ver a carta do adversário, mas não poderia ver as próprias. Nesse estado, eles iriam fazer as apostas. Observar uma pessoa perdendo dinheiro tranquilamente, ao ponto de perder até mesmo o próprio sangue. Seria engraçado. É por isso que esse era um dos jogos mais populares para o público. Taiyuki ouviu a explicação antes de abrir a boca. Este dinheiro representa nossas vidas. Por que deveríamos acreditar em você? Cha-Sool-Yun sorriu e tirou um cartão de sua carteira. Nisso estava escrito que ele era um famoso jogador de pôquer. Cha-Sool-Yun, você consegue manter a expressão normal ao apostar contra uma pessoa com um par de copas? Eu posso fazer isso. Kobe. Ainda assim, não posso confiar completamente em você. Este é um lugar onde nossas vidas estão em risco. Cha-Sool-Yun concordou com uma expressão sombria. Sim. Isso mesmo. Por isso eu preparei este contrato. Você quer ler ele? Taiyuki pegou os papéis de Cha-Sool-Yun. 1. A pessoa que assinar o contrato estará aceitando compartilhar tudo o que possui. Se violar o acordo, então medidas judiciais poderão ser tomadas. Sim. Com isso eu não poderei trair vocês. Que tal? Vocês querem trabalhar comigo para escapar daqui? Taiyuki fez uma expressão preocupada. Eugêon murmurou com uma voz baixa. Ela deixaria todas as decisões com ele. Cha-Sool-Yun não deixou de perceber isso. Taiyuki balançou a cabeça e estendeu a mão. Cheguei a uma conclusão. Você é um jogador de pôquer. Então se sairá muito melhor do que alguém como eu. Confiarei em você. Ha ha ha. Ótima escolha. As 3 pessoas assinaram o contrato que Cha-Sool-Yun tinha preparado. Cha-Sool-Yun sorriu para eles. As pessoas ingênuas eventualmente eram enganadas. O contrato que ele preparou definitivamente possuía uma validade legal. Mas isso era fora do circo. Dentro dele, era o mesmo que um pedaço de papel de seda. Confiar a vida a tal coisa, esses dois formavam um casal realmente estúpido. E como fazemos para entregar o dinheiro? A pessoa que os trouxe não explicou? Ele provavelmente estava muito ocupado e esqueceu. É simples. Os dispositivos possuem um microfone embutido, que permite que o público ouça todas as conversas aqui. Vocês podem passar tudo o que tem para outra pessoa. Se pedirem isso, então o dinheiro será transferido. Cha-Sool-Yun fez seu grande movimento. Ah! Entendo. Naquele momento, Eugêon deixou cair o dispositivo dela. Taiyuki se inclinou e empurrou Cha-Sool-Yun. Ah! Eu sinto muito. Eugêon é um pouco desajeitada. Ha ha ha. Está bem. Então, vamos fazer a transferência? Taiyuki primeiro recebeu todo o dinheiro de Eugêon. O distintivo em seu peito agora indicava que ele possuía 115 milhões de won. Agora era a vez de Taiyuki entregar tudo para Cha-Sool-Yun. Eu cuidarei bem disso. Cha-Sool-Yun sorriu depois de ver o dispositivo de Taiyuki. Agora ele precisava esperar pela confirmação de Taiyuki. Ele ficou com uma expressão satisfeita quando Taiyuki tocou em seu próprio dispositivo. Tudo estava correndo conforme o esperado. Sim. Com isso, tudo será transferido para outra pessoa. Você concorda? Taiyuki, que estava inexpressivo até o momento, de repente fez essa pergunta. Naquele momento,
Chassou e o engoliu em seco. Ele pensou que esse cara era um coelhinho. Mas ele transmitia a sensação de ser um grande predador. Não poderia ser. Chassou e o seria enganado? No entanto, o dispositivo da outra pessoa não estava nas mãos dele. Ele era o único que estava segurando uma faca. Não havia nada que a outra pessoa poderia fazer. Concordo. Então estamos no mesmo time. Como se eu fosse dizer isso? Ha ha ha. Eu te enganei. Chassou e um riu. A aparência calma e racional que estava demonstrando desapareceu em um momento. Este lugar era uma selva cheia de perigos. Acreditar cegamente em alguém era o mesmo que saltar de um penhasco. Do que você está falando? Você ainda não entendeu. Você foi enganado. Agora, todo esse dinheiro é meu. M mais o contrato. A hora de pagar a taxa está chegando. Se vocês não tiverem 10 milhões de won, então serão forçados a atravessar a ponte da dor. Ah ah ah. Seus corpos derreterão completamente. Taiyuki desmoronou enquanto ficava pálido. Nós fomos enganados? Não. Eu não quero morrer. An Eugeon gritou de desespero. Ha 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 ha. Os cobradores estão chegando para pegar quem não puder pagar a taxa. Chassou e o rio e acenou para alguns homens que estavam usando ternos pretos. Eles estavam usando máscaras para esconder suas identidades. Hey! Por que vocês estão atrasados? Executem esse casal. Que tipo de cena acontecerá na Ponte da Dor agora? Ha 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 ha. Nesse momento, um anúncio soou no Circo da Morte, informando os participantes. Em um momento, 10 milhões de won serão descontados de cada pessoa. Se alguém não puder pagar, então será forçado a fazer isso. Já se passaram 3 das 8 horas de duração do Circo da Morte. Qualquer pessoa que se recusar a pagar será publicamente executada. Ha ha ha. É hora de assistir uma linda execução. Espere um pouco. O que vocês estão fazendo? Vocês deviam. 3 homens de preto apontaram para Cha Soo-yun, que anteriormente estava rindo. Um dos homens disse: Cha Soo-yun, seu saldo atual é 0. Você não pode pagar a taxa. Então será forçado a fazer algo. Levem-no embora. Sim. Cha Soo-yun não conseguiu entender nada e começou a gritar. O que você está falando? Eu tenho dinheiro. 200 milhões. O homem de preto falou com uma voz sem nenhuma emoção. Você enviou tudo para o dispositivo de Lee Cheol-soo há 6 minutos. 5 minutos atrás. Você concordou com a declaração de transferência. Tudo pertence a Lee Cheol-soo agora. Espere um pouco. O que diabos? Eu, obviamente. O rosto de Cha Soo-yun se distorceu enquanto ele olhava para Taiyuki. Taiyuki sorriu enquanto trava um dispositivo do bolso e colocava no peito. Agora, o número 180 estava aparecendo nele. Eu obviamente peguei o dispositivo dele. Este bastardo. Merda. O que? Taiyuki falou. Ah. Você quer dizer aquilo? Era uma falsificação. Só para deixar claro. Eu tinha roubado o seu antes. Você definitivamente concordou em transferir sua propriedade para mim. Algum problema com isso? Vá! Cha Soo-yun gritou. Ele aceitou o dispositivo de Taiyuki e concordou com a transferência. No entanto,
Ele definitivamente tinha verificado antes. Além disso, Taeyuki disse que roubou o dispositivo de Cha So-yun. Quando ele tinha feito isso? Então, quando Cha So-yun concordou com a transferência. Sim. Você concordou em me entregar todo o seu dinheiro. Este dinheiro será muito útil. Obrigado. Porra! Eu fui enganado. Seu bastardo. Você me enganou. O que pensa que está fazendo? Pegue esse pivete. Pegue-o. Os homens de preto amaldiçoaram Cha So-yun antes de literalmente começarem a arrastá-lo para algum outro lugar. Ele provavelmente seria forçado a atravessar a ponte da dor. Taeyuki falou com Eugeon, que estava tremendo atrás dele. Você quer ir e assistir à ponte da dor? Não. Eu não, mas mesmo ele sendo um trapaceiro. E tenha tentado nos matar. Taeyuki falou tranquilamente. Qualquer um que quer destruir outra pessoa deve estar preparado para sofrer a mesma coisa. An Eugeon ficou arrepiada nesse momento. Ela sentiu que existia um abismo profundo nos olhos desse homem. Eu pensei que você era um príncipe encantado que tinha vindo me salvar. Taeyuki respondeu de forma natural. Príncipe encantado? Me desculpe por não ter cumprido com suas expectativas. Eu não sou uma pessoa tão grandiosa. Bem, é mais fácil pensar em mim como um criminoso que destrói outros criminosos. Um criminoso que destrói outros criminosos. A Noona deve tomar cuidado. Você nunca saberá quando irei atrás de você. Taeyuki disse isso antes de rir. Ele tinha uma estratégia para vencer. Não havia apenas participantes no Circo da Morte. Existiam criminosos plantados pela Toei International. Assim como Cha So-yun. Eles destruiriam os outros participantes. Taeyuki pegou o espelho de revelação do demônio e verificou a mensagem que tinha aparecido. Era a sétima habilidade que ele havia acabado de conseguir. Habilidade criminal de simulação. Ele seria capaz de enganar os outros. Ele usou isso para criar o dispositivo falso e enganar Cha So-yun. Taeyuki observou Eugeon, que estava tremendo de medo. Foi apenas uma piada. Se você agir assim, então realmente irei parecer uma pessoa ruim. Ah. É mesmo. Noona. Você quer ver uma mágica? O desempenho foi realmente bom. Mas não importa o quanto eu pense nisso. Tive azar. Taeyuki verificou a habilidade criminal enquanto Eugeon estava descansando. Ele investiu 10 pontos de afinidade para conseguir uma habilidade aleatória. A habilidade que surgiu foi a de simulação. Uma habilidade semelhante à habilidade de falsificação, a qual ele já possuía. No entanto, havia uma diferença crucial entre as duas habilidades. Em primeiro lugar, ele não precisava fazer nada com a habilidade de simulação. A falsificação consistia basicamente em copiar algo já existente. Para isso, materiais seriam necessários para ativar a habilidade. Quanto mais ele compreendesse o item original, mais completo seria o resultado da falsificação. A simulação era uma habilidade que faria algo parecer diferente. Ele poderia cortar um pedaço de papel de 154 por 68 mm e ativar a habilidade de simulação. E assim ele criaria uma nota de dinheiro. Taeyuki riu. Nesse ponto é realmente útil. Ele gritou de alegria quando viu a descrição da habilidade pela primeira vez. Ela criaria falsificações perfeitas. Se ele usasse isso bem.
Então poderia ficar extremamente rico. No entanto, havia um problema. Existiam restrições para a habilidade de simulação. Primeiro, a duração. Ele poderia fazer uma nota de dinheiro falsa com a habilidade, fazendo parecer dinheiro real. Os detalhes e a tinta seriam perfeitamente simulados. Até mesmo os dispositivos antifraude não funcionariam. Até mesmo as imagens ocultas existiriam. Além disso, ela não pareceria falsa mesmo ao analisá-la através de algum raio-x. Todos os falsificadores de dinheiro sonhavam com um método de produção assim. No entanto, uma vez que as coisas não estivessem mais nas mãos de Taiyuki, elas retornariam ao estado original depois de 5 minutos. Então, não importa quão perfeito fosse o dinheiro falso, não serviria sequer para comprar um chiclete. Além disso, havia um limite de usos para a habilidade. Ele não poderia usá-la frequentemente, assim como a habilidade de aposta. Mas essa é a melhor habilidade que tenho para enganar as pessoas que estão bem diante de mim. Taiyuki havia enganado Sha-Sou-yun usando a habilidade de simulação. O método foi simples. Taiyuki primeiro recebeu o dispositivo de Eugeon e transferiu todo o dinheiro para o dele. Então, ele usou o dispositivo limpo de Eugeon para criar outro falso, com o número 115. Ele usou a habilidade de roubo para tomar o dispositivo de seu alvo e concordou em transferir o dinheiro. Sha-Sou-yun estava cobrindo seu distintivo com um casaco grosso, já que estava relutante a respeito de revelar seu nome e a quantia de dinheiro real que possuía. Isso acabou destruindo. Ele sequer notou o importante momento em que foi roubado. Taiyuki havia atuado como namorado de Eugeon do começo ao fim. O resultado final foi um completo sucesso. E não é que essa habilidade é surpreendentemente útil? Mas a visão de raios X. Taiyuki continuou lamentando pela oportunidade perdida de conseguir a visão de raios X. Taiyuki olhou para Eugeon, que já estava sentada descansando por mais de 10 minutos. Ela não fez as coisas da devida forma, mas ainda cooperou com a atuação dele. Ela parecia estar sofrendo com um grave choque psicológico. Taiyuki exclamou, como se de repente tivesse pensado em algo. Ah! Certo. Isso me lembra de algo. O dispositivo da Noona deve ter ficado com Sha-Sou-yun. E eu ainda não preciso te devolver o dinheiro. Então, se a Noona não ficar comigo o tempo todo, não poderá pagar as taxas. Eugeon se encolheu diante dessas palavras. Esse era um fato que Taiyuki ainda não tinha mencionado. Eugeon entendeu o que Taiyuki estava fazendo. Sua vida agora estava nas mãos dele. Se ela fizesse qualquer coisa que fosse minimamente irritante, eu acho que já descansamos o suficiente. Você não quer conseguir algum dinheiro? Temos que conseguir pagar por 2 pessoas. Então vamos tentar conseguir mais 200 milhões em no máximo 1 hora. Certo. Entendido. Então eu irei ao poker de blefe. Taiyuki se virou para conferir um mapa. A Eugeon se arrepiou enquanto olhava para as costas dele. Um homem chamado Li Sheolsu era ainda pior que qualquer criminoso do qual ela já havia ouvido falar. A atmosfera que se espalhava pelo local não era diferente à de um baile de máscaras. As mesas estavam repletas de comidas luxuosas. Muitos convidados estavam vestidos com roupas coloridas enquanto riam. Eles usavam uma grande variedade de máscaras. Uma mulher, com uma máscara do fantasma da ópera, perguntou: quem vai sobreviver desta vez? Então um homem vestindo um smoking e uma máscara de leão respondeu: o palco está apenas com alguns participantes.
Eles foram informados de que os lobos, especialistas preparados pelos organizadores, estavam participando do Circo da Morte. Eles estavam escondidos entre os participantes. Quantas pessoas já caíram na piscina? 5 pessoas. Homo. Então isso está sendo um massacre. A reação da mulher com a máscara do fantasma da ópera era natural. Os lobos já eram experientes no Circo da Morte. Se os participantes comuns fossem competir com eles, então seria apenas um massacre unilateral. Sim. Eles sabem quanto dinheiro gastamos por esta noite? Não deveriam haver mais que 2 lobos. O homem com máscara de leão se levantou da cadeira e bocejou, como se estivesse entediado. Dezenas de monitores estavam exibindo o Circo da Morte. A multidão estava reunida para assistir essa transmissão. A mulher com a máscara do fantasma da ópera soltou um suspiro e disse: "Eu acho que não há nada que possa ser feito. Eu queria ver uma brava luta pela sobrevivência. Acho que só vou tomar um pouco de champanhe enquanto escuto alguns belos gritos." Bem, eu também não acho isso ruim. Haha! O Circo da Morte era um espetáculo realmente divertido. Humanos matando humanos. Eles se questionavam sobre o que as outras pessoas possuíam. Esse era um prazer primitivo, condenado pela sociedade. Eles não podiam deixar de admirar as atrações de Kim Jong-yang. Graças a ele, era possível assistir tal show divertido. Um privilégio para poucos. A mulher com máscara do fantasma da ópera e o homem com máscara de leão estavam bebendo champanhe enquanto escutavam gritos, sem nem mesmo se incomodarem em olhar para algum monitor. Então, alguém disse: Houve um grande distúrbio agora. Não é divertido ver isso?" O homem com máscara de leão virou o rosto para o local de onde a voz soou. Era uma jovem mulher, com uma máscara em forma de borboleta. Talvez ela tivesse aproximadamente 20 anos. O cabelo longo dela caía até a cintura, enquanto seu vestido destacava seus seios e seus ombros. Uma borboleta. Ah! Essa máscara não é fofa? É uma das minhas favoritas. A mulher com máscara de borboleta viu que o homem com máscara de leão tinha aproximadamente 50 anos. No entanto, esse era o máximo de informação que ela poderia obter através da máscara. Ele não era um CEO, mas sim uma pessoa qualquer usando uma máscara de leão. Bem, ela realmente é boa. O homem com máscara de leão olhou fixamente para a mulher com a máscara de borboleta, que cobriu os olhos. A razão pela qual essas pessoas usavam máscaras era para esconder suas identidades. Visitar o Circo da Morte não era um passatempo sobre o qual eles poderiam ficar orgulhosos. Por isso, era necessário cobrir o rosto. Seria ainda mais agradável se pudessem visitar mais lugares como esse, onde poderiam se sentir como existências extraordinárias. Kim Jong-yang deu uma festa, com o tema de baile de máscaras. Não havia problemas em ver as outras pessoas usando máscaras. Os chaebols compunham menos de 0,1% da população da Coreia do Sul. Eles muitas vezes identificariam alguma pessoa devido à voz ou ao formato do corpo. Nesses casos, fingiriam não conhecer a outra pessoa e os chamariam pelo nome da máscara que estavam usando. Esse era um tipo de regra não estabelecida. O Circo da Morte estava acontecendo há 2 anos e sempre foi um sucesso. No entanto, esta foi a primeira vez em que uma pessoa com máscara de borboleta, que mal cobria o rosto, havia aparecido.
Isso não era a mesma coisa que estar sem nenhuma máscara? O homem com máscara de leão olhou novamente para a mulher com máscara de borboleta. Ela era realmente bela. Além disso, seus seios eram significativamente grandes. Parecia que ela poderia ser um tipo de ídolo. Este é um grande negócio. Havia uma garota tão jovem aqui? O homem com máscara de leão riu. Sem perceber. Ele havia começado a tentar descobrir quem era essa jovem. Este era um lugar onde isso não era necessário. Ele poderia simplesmente se referir à pessoa pelas características da máscara e expressar seus desejos. O homem com máscara de leão perguntou com uma expressão confusa. Um distúrbio? O que aconteceu? Ele era um espectador do Circo da Morte desde que havia sido criado e assistiu inúmeras situações que poderiam ser consideradas extremas. Uma jovem senhorita brutalmente matando pessoas. Alguém abraçando um traidor e pulando na piscina de ácido. Numerosos incidentes permaneciam na memória do homem com máscara de leão. Mas um distúrbio? Ninguém ficaria surpreso se um lobo tivesse destruído alguém. A ovelha devorou o lobo. Foi uma cena realmente gratificante. Oh, o quê? O homem com máscara de leão se assustou. Algo tão incrível aconteceu enquanto ele estava tomando champanhe? Quem? Não. Isso não foi por acaso? Ainda assim, uma ovelha não deveria conseguir vencer um lobo. A mulher com máscara de borboleta riu satisfeita. Infelizmente, isso não fica gravado. Gulp. Ele perdeu uma cena tão gratificante. O homem com máscara de leão gemeu desagradavelmente. Isso é decepcionante? E isso é natural. Uma ovelha devorou um lobo. Esta é a primeira vez que isso acontece. Ainda temos tempo antes da atração acabar. Você não quer assistir? O homem com máscara de leão sacudiu a cabeça. Não. Isso é algo que não voltará a acontecer. Eles estão jogando com profissionais. Esse tipo de milagre só pode acontecer uma vez. Esse realmente é o caso? Bem, é normal que as ovelhas morram. Máscara de borboleta. Você sabe o nome dessa ovelha? Claro. Tai. Digo. Sheol-su. Ah! Sheol-su? Esse é um nome que aparecerá em alguns livros coreanos. Sim. Eu tenho que ver quanto tempo ele irá durar. O homem com máscara de leão lentamente se dirigiu até um monitor e procurou por Lee Cheol-su. Ele estava jogando pôquer em uma mesa com alguém. O homem com máscara de leão viu o rosto do oponente e riu. Haha. Isto será interessante. Será a vingança dos lobos? A ovelha Sheol-su estava enfrentando outro lobo. Ele está com azar. Nunca imaginei que iria encontrar um lobo atrás do outro. Então, a mulher com máscara de borboleta falou. A ovelha não está ganhando de novo? O homem com máscara de leão arregalou os olhos e observou o monitor novamente. Ele não viu o momento em que o primeiro milagre havia acontecido. Mas viu o segundo. 3 horas se passaram desde que o Circo da Morte foi aberto. Kim Jong-yang franziu a testa enquanto observava o progresso das coisas através de um monitor. Ele não estava gostando do que via. Falta beleza a esse palco. Não havia drama. Nem sequer algum tipo de vitória deslumbrante. Geralmente, pelo menos 3 vezes a quantidade de cenas das que estava vendo iriam aparecer. Tudo isso era culpa desse pirralho que Choi Sung-yeol encontrou. Kim Jo-yang preparou o melhor palco e produziu uma variedade de atrações que iriam expor os instintos humanos e o egoísmo.
O papel de Choi Sung-yeol era o de reunir participantes. E o Circo da Morte era dividido em duas partes. Eles geralmente colocavam um lobo a cada 29 participantes antes de abrir o Circo da Morte. No entanto, o número de participantes regulares dessa vez foi extremamente baixo. No final, apenas 25 pessoas foram disponibilizadas. E duas delas entraram apenas após a abertura do circo. No final, ele foi obrigado a enviar 5 lobos. O resultado era óbvio. 9 pessoas já tinham morrido. Mas nenhuma cena realmente chocante surgiu. Em particular, Cha Soo-yun seria a melhor cena. Ele trairia os alvos e tomaria o dinheiro deles. Mas isso não seria divertido ou emocionante. Kim Jong-yang queria ver os participantes desafiando as atrações, traindo as pessoas que conquistaram dinheiro, tomando dinheiro uns dos outros, ou arriscando a vida em uma última aposta, na busca pela vingança. Kim Jong-yang queria ver esse tipo de drama. Os seres humanos são criaturas reféns do desejo, egoísmo e ganância. Essas emoções são os melhores temperos para o Circo da Morte. Se Cha Soo-yun fosse deixado sozinho, então destruiria completamente todo o brilho do Circo da Morte. Isso precisava parar. Kim Jong-yang pegou o telefone. Ele havia resolvido fazer algo a respeito de Cha Soo-yun. Para ele, tanto as ovelhas quanto os lobos eram descartáveis. O mais importante de tudo era criar um bom palco e, para isso, seria necessário se livrar de Cha Soo-yun. Kim Jong-yang de repente teve uma boa ideia. Se Choi Sung-yeol não atuasse corretamente, então Kim Jong-yang colocaria mais participantes. A maioria das pessoas preparadas por Choi Sung-yeol eram aquelas que estavam à beira da ruína. Devido às dívidas, havia um gosto amargo ao assistir esse espetáculo. Havia algo faltando. E se ele mentisse para algumas jovens mulheres nas ruas, falando sobre torná-las modelos, e assim, fazendo com que elas o seguissem? Talvez ele pudesse sequestrar uma criança e fazer com que os pais participassem do espetáculo. Dessa forma, um drama muito melhor que o atual surgiria. Kim Jong-yang decidiu fazer isso das próximas vezes. Então, atenderam o telefone. Sou eu. Substitua um jogador. Tire Cha Soo-yun agora mesmo. Dê desculpe. Mas ele já foi eliminado. Uma veia começou a latejar na testa de Kim Jong-yang. Quem mandou você tirar ele? Este palco é meu. Sem minha permissão. Não fui eu. Ele foi forçado a ser retirado por um jogador. O quê? Ele foi enganado por um homem chamado Lee Cheol-soo e perdeu tudo. O rosto de Kim Jong-yang se distorceu. Isso foi realmente inesperado. Mas ele decidiu pensar nisso como uma oportunidade. Ah! Ótimo! Esta não é uma situação divertida? Na verdade, conseguimos uma ovelha negra. Essa era um apelido dado para um criminoso que se escondia entre as ovelhas. Os pensamentos de Kim Jong-yang começaram a se desenvolver rapidamente. Ele teria que aproveitar esta situação e transformá-la em um grande espetáculo. Essa era a única maneira de organizar o palco, que havia sido arruinado. Sim. Entregue uma mensagem para cada um dos lobos que está participando agora. Vou dar um bônus especial para quem conseguir caçar esse garoto que eliminou Cha Soo-yun. Sim.
Entendido. Chassou-Yun era o mais desprezível dos lobos, já que tudo o que podia fazer era usar sua lábia. Kim Jong-yang começou a rir. Quanto tempo a ovelha negra poderia durar contra os lobos, que possuíam grandes dentes e garras afiadas? Ele não suportava esperar por isso. Caçar a ovelha negra. Esta instrução foi transmitida para todos os lobos. Um bônus especial seria dado a quem tivesse sucesso. Uma enorme recompensa de 100 milhões de won. Isso era o equivalente à metade da soma de uma vitória. Os olhos dos lobos brilharam. Embora eles fossem especialistas em várias coisas, este era o Circo da Morte. Um lugar onde ninguém sabia o que poderia vir a acontecer. Não havia uma garantia de que eles ficariam em segurança. Mesmo assim, decidiram participar com o objetivo de ganhar dinheiro. Claro, existiam alguns lobos que gostavam do sabor das ovelhas, mas esses eram poucos. Eu vou conseguir os 100 milhões depois de pegar Li Xiaosu. Esse pensamento passou pela cabeça de todos os lobos. Se 4 lobos atacassem a ovelha negra ao mesmo tempo, então essa ovelha seria facilmente eliminada. Claro, ninguém tinha intenção de fazer isso. O produtor ficaria bravo se o espetáculo que ele criou acabasse assim. Tudo o que eles fariam era em nome do entretenimento dos convidados. Os 4 lobos restantes se prepararam para devorar a ovelha negra. Monitores de vários tamanhos estavam no salão onde o baile estava acontecendo. Todos poderiam ver as imagens transmitidas por centenas de câmeras. Se alguém quisesse assistir algo específico, então isso seria exibido. Os convidados poderiam escolher acompanhar o desempenho de um competidor que se adequasse aos seus gostos. Mas agora, a mesma pessoa estava sendo mostrada em cada um dos monitores. Todas as pessoas mascaradas queriam ver o mesmo competidor. No final, eles se reuniram ao redor do maior monitor para assistir o confronto entre a ovelha negra e um lobo. Eles estavam jogando pôquer de blefe. A mulher com máscara do fantasma da ópera disse: "Para quem acabou de chegar, vou explicar a situação. A ovelha na tela acabou de devorar um lobo. O nome dele é Li Xiaosu." As pessoas mascaradas ficaram assustadas. Essa criança? Sim. Parece que ele nem mesmo foi para o exército ainda. Olhando para essas roupas, ele parece um punk de algum bairro de favelados. Ele realmente devorou um lobo? A mulher com máscara do fantasma da ópera bateu palmas, forçando todos a se calarem. O jogo que estão jogando agora é pôquer de blefe. O preferido de todos nós. Li Xiaosu tem 180 milhões neste momento. E o lobo? Vamos ver, 90 milhões. O quê? Ele está perto dos 200 milhões? O que está acontecendo? Os olhos da mulher com máscara do fantasma da ópera se estreitaram com a pergunta de uma outra pessoa mascarada. Eu também fiquei surpresa no começo. Esse valor indica que ele está com uma vantagem esmagadora em relação ao lobo. Mas, esse não é o caso. Na verdade, o jogo ainda nem mesmo começou. Este é o resultado de ter enganado Chassou-Yun. Aqueles que tinham perguntado algo se convenceram e concordaram. Ele parece um vadio. Mas não é bom? De certo terá vantagem no pôquer de blefe. Com esse valor, ele pode ganhar. A mulher com máscara do fantasma da ópera discordou das pessoas que estavam falando. Você não acha que o produtor vai fazer alguma coisa? A mulher com máscara do fantasma da ópera trocou de câmera, procurando pelos lobos.
Eram dois homens com cerca de 30 anos. As pessoas mascaradas gritaram ao ver essas pessoas. Os irmãos Park Tae-soo e Park Dae-soo. Sim. Os lobos irmãos se reuniram para pegar as ovelhas. Este é um grande caso. As pessoas mascaradas gritaram. Os irmãos Tae-soo e Dae-soo eram famosos trapaceiros conhecidos por sempre trabalharem juntos. Cada um deles tem 90 milhões. Eles sempre ganham de seus oponentes. Isso pode acontecer mesmo agora. Tae-soo era conhecido pelo seu rosto, sempre inexpressivo, e nunca perdia a calma, independente das circunstâncias. Enquanto isso, Dae-soo conseguia ler perfeitamente as cartas dos oponentes. Claro, a destreza deles era uma coisa básica. Se os dois combinassem seus pontos fortes, então se tornariam uma dupla de trapaceiros imbatível, contra a qual ninguém poderia competir. Esse seria um confronto entre a ovelha que destruiu Cha Soo-yun e os irmãos trapaceiros. Uma grande batalha estava prestes a começar. A mulher com máscara do fantasma da ópera mudou a câmera para observar a mesa. O jogo parece já ter começado. Um limite de tempo existia no Circo da Morte. Assim, todos os jogos precisavam ser rápidos. O pôquer de blefe precisava de um dealer. Então um homem com um terno preto apareceu e começou a misturar as cartas. Seria um total de 2 sets de 1 por 10. Seria um total de 10 jogos por set. O número de cartas indicava que seria relativamente fácil deduzir quem tinha o que. Tae-soo estava participando do jogo primeiro. O homem com máscara de leão se sentou em uma cadeira e olhou para a tela enquanto falava. A mulher com máscara do fantasma da ópera, que se sentou ao lado dele, se encarregou de comentar o jogo. Esta partida é importante. Então o irmão que sempre fica com o rosto inexpressivo vai jogar primeiro. Isso mesmo. A aposta mínima é de 10 milhões. Oh! Normalmente não seria de 1 milhão? Eles sabem que o oponente tem muito dinheiro. Essa ação foi tomada para acabar rapidamente com as coisas. A mulher com máscara do fantasma da ópera riu. Então, se ficarem sem dinheiro, precisarão apostar com 100 mililitros de sangue. 1 litro de sangue pode ser retirado sem problema nenhum. Haha! Estou ansioso por isso. Será uma partida realmente emocionante. As cartas foram colocadas na frente de Cheol-soo e Tae-soo. Os dois homens colocaram as cartas na testa. Eles poderiam ver as cartas do oponente, mas não as próprias. As apostas e as desistências iriam começar. Cheol-soo tem um 3 de espadas. Tae-soo tem um 8 de paus. Cheol-soo apostaria 10 milhões. Independente da carta do oponente. Tae-soo manteve o rosto inexpressivo e continuou o jogo. No final, Tae-soo ganhou. Em um tempo menor que 1 minuto. Tae-soo faturou 20 milhões. De fato, um jogador profissional. Ele descobriu o estilo de jogo do oponente e está jogando calmamente. O próximo jogo começou na sequência. As pessoas mascaradas suspiraram quando viram as cartas de cada um dos dois. Cheol-soo tinha um 10 de espadas. A carta mais forte. Ele ganharia, independentemente da carta que o adversário tivesse. No entanto, isso era pôquer de blefe. Somente o adversário sabia qual carta ele tinha. Oh meu Deus! Tae-soo pegou um 9 de paus.
Acho que este jogo já acabou. A situação era realmente divertida. O 9 de paus e o 10 de espadas estavam indo um contra o outro. Taisou viu o 10 de espadas do oponente e tinha de decidir se blefava ou desistia. Se ele escolhesse blefar, então teria que arriscar fazendo uma aposta alta. No caso de Sheol Su, ele poderia desistir por causa do 9 de paus do adversário. O jogo dependia de Taisou. Ele precisava escolher se blefava ou se desistia. O Indian Poker, a base do poker de blefe, tinha uma regra especial. Aqueles que perdessem enquanto tivessem um 10 de espadas teriam que pagar 10 vezes o valor da aposta. As pessoas mascaradas perceberam o que Taisou faria. Cada participante tinha um microfone escondido no corpo, instalado no dispositivo. Eles poderiam ouvir as conversas por causa disso. Aposto 100 milhões. Oh! Blefe! Taisou apostou 100 milhões drasticamente. Se isso acontecesse, o oponente acabaria hesitando. Se Sheol Su aceitasse a aposta, então poderia perder mais de 2/3 do que tinha. Além disso, o rosto de Taisou não mudou em momento algum. E ele blefou. Ele era uma pessoa que poderia enganar até mesmo um detector de mentiras. O homem com máscara de leão disse: Sheol Su irá desistir. A experiência faz muita diferença. Isso mesmo. É? Sheol Su está falando algo ao invés de desistir. O homem com máscara de leão engoliu em seco e escutou a conversa. Você se chama Taisou? Você não está fingindo ser um participante comum, enquanto na verdade é um trapaceiro. Taisou olhou para Sheol Su com o rosto inexpressivo. Você já ouviu falar de uma pessoa chamada Qin Shiyeon? Taisou finalmente abriu a boca. Eu já ouvi rumores de que ele é um apostador muito bom. Na verdade, eu já joguei contra ele. Você não está curioso sobre o resultado? Eu teria escutado algo sobre se você tivesse ganho. Sheol Su. Não. Seu Taiyuki disse enquanto sorria. Eu direi pessoalmente. Eu ganhei. Uma vitória perfeita. Então, eu aceito a aposta de 100 milhões. Vondangan. Todas as pessoas mascaradas que estavam observando o monitor ficaram em estado de choque. A comida do prato de quem estava comendo caiu no chão. Essa era uma situação completamente inesperada. Ele apostou uma enorme quantia. Apesar do oponente ter um 9 de paus. Uma pessoa nunca concordaria com isso. A menos que tivesse certeza de que tinha um 10 de paus. Mas como? Taisou se levantou e jogou todas as fichas para Taiyuki. Seu bastardo, você está trapaceando. Vamos continuar. Aliás, realmente incrível, vou pegar outro 10. Merda. Você está soando como um idiota. Eu definitivamente vou descobrir que truque está usando. O dealer entregou as cartas. Taiyuki pegou outro 10. A multidão aplaudia enquanto observava. O salão do baile se tornou extremamente barulhento. Assim, eles não perceberam que a mulher com máscara de borboleta, que havia notado a existência de Sheol Su, havia desaparecido. Taiyuki parecia calmo, mas estava interiormente suspirando de alívio. Ele fez a SY Capital sofrer no cassino, que era a principal fonte de renda deles. Ele pretendia quebrar a Taoei International da mesma maneira. No entanto, criminosos infames como Choi Sung-yeol e Kim Jong-yang estavam por trás da Taoei.
A própria escala das coisas era completamente diferente. Ele não conseguiria resolver isso sozinho. Ele precisava fazer coisas tanto dentro quanto fora do circo da morte ao mesmo tempo. Então precisava de aliados confiáveis. Esses aliados precisariam de coragem e da capacidade de enganar os outros. Taiyuki confirmou que a tela de identificação do espelho de revelação do demônio estava aberta. Sua aliada lhe enviou uma mensagem. Bem, eu acho que a flor do luar serve para algo. No início, ele pensou em pedir ajuda da grande mama. Ela cumpriria perfeitamente com o papel designado. Mas Taiyuki não conseguia confiar nela. Então preferiu contar com a ajuda da flor do luar. Taiyuki estava um pouco inseguro. Mas depois de analisar todas as informações, chegou à conclusão de que não seria traído por flor do luar. O maior problema era a impossibilidade de se comunicar com pessoas que estavam dentro do circo da morte. Isso era para manter tudo confidencial. Se um telefone pudesse ser usado ali, qualquer pessoa poderia pedir ajuda. Para manter o circo da morte, era absolutamente necessário impedir que algo assim viesse a acontecer. No final, esse espaço foi isolado, para que as ondas de rádio não pudessem funcionar nele. No entanto, Taiyuki tinha as habilidades criminais. Com a habilidade de espionagem, ele poderia ver o estado de qualquer coisa. Ele usou senhas para se aproveitar de meios de comunicação simples. Os painéis A8, K9 e T4 estão com a transmissão interrompida. Então ainda restam 2 lobos. Taiyuki começou a se espreguiçar, para poder relaxar um pouco. Flor do Luar comprou um bilhete para o Circo da Morte através da Grande Mama. Ela apareceria como uma convidada e diria toda a situação para Taiyuki. Se tivesse que dizer algo para Flor do Luar, então faria algo para ser transmitido pelas câmeras. Todas as ações de Taiyuki seriam registradas pelas câmeras. Ele se aproveitou disso. Isso só seria possível para ele, que possuía habilidades criminais. Se Taiyuki levantasse um dedo, então Flor do Luar diria quais eram as cartas que cada uma das pessoas possuía. Seria estranho se perdesse. Para isso, ele investiu seus pontos de afinidade remanescentes e comprou uma melhoria para a habilidade de espionagem. Isso é fácil, já que eu posso saber tudo mesmo sem usar o espelho de revelação do demônio. Era lamentável que ele tivesse gasto todos seus 13 pontos de afinidade de uma vez. Mas os usos para isso seriam infinitos. O espelho de revelação do demônio tinha o formato de um espelho comum. Porém, ele era estranho. Para usar as habilidades criminais, teria que estar sempre tocando. Isso não seria um problema em uma situação normal. Mas em uma situação em que mesmo um pequeno gesto poderia despertar suspeitas, isso se tornou um grande obstáculo. Na partida contra Qin Shin-yeon, se ele não pudesse usar o espelho de revelação do demônio, então não conseguiria vencer. O jogo que Taiyuki estava jogando agora era pôquer de blefe. Colocar o espelho na mesa seria como declarar que estava tentando ver a carta que estava em sua testa. É por isso que ele investiu 3 pontos de afinidade para projetar uma tela com a habilidade de espionagem. Caso se concentrasse, então poderia projetar uma imagem holográfica no ar. Agora não precisaria olhar para o espelho. Não vou ser tratado como um pervertido se estiver segurando um espelho? Taiyuki riu e começou a provocar seu oponente no pôquer de blefe. Taisou. Você quer aumentar a sua aposta?
Mesmo apenas com um 9? 1. Acho que minha carta é um 4. Será que eu acertei? O oponente estremeceu. Como Taiyuki sabia exatamente que carta ele tinha? Park Taisou bateu os dentes uns contra os outros. Essa era a primeira vez que sua cara inexpressiva havia vacilado. Esse bastardo! Sem perceber. O jogo de pôquer de blefe já estava a meio passo do final. A carta que Taiyuki tinha colocada na testa era exatamente um 4. Taisou não sabia como ele adivinhou qual era a sua carta. Ele havia contado as cartas restantes? Essa parecia a opção mais provável. No entanto, isso não explicava os 10 consecutivos de antes. Que truque! Além disso, suas palavras eram um blefe ou não? Ele realmente tinha uma carta 9? As duas cartas já tinham desaparecido. Ter um 9 indicava que ele incondicionalmente venceria. Mas seria impossível mudar a situação se isso fosse uma mentira. No final, Taisou desistiu do jogo. I go. Obrigado pelos 10 milhões de won. Taisou queria que a expressão feliz de Xiaosu sumisse. Mas este era um dos poucos lugares do Circo da Morte onde era proibido se usar de violência. Taisou queria verificar rapidamente sua mão. Mesmo que por um segundo. Um 2 ou um 3. Seria fácil para o 4 de Xiaosu ganhar. O oponente estava blefando. Ele sentiu isso. Quaaca! Taisou gritou quando viu que tinha uma carta 9. Então, Taiyuki disse novamente. Eu não estava mentindo antes. Se você ficar com alguma dúvida, então simplesmente se destruirá. Por que não acredita em mim pelo menos uma vez? Pôquer de blefe era um jogo no qual você precisaria enganar seu oponente. Com apostas altas, eles poderiam fazer que a outra pessoa perdesse, mesmo se ela tivesse uma mão forte. No entanto, Taiyuki não blefou e, ainda assim, conquistou uma vitória completa sobre Taisou. Taisou tinha orgulho de suas habilidades como trapaceiro. Mas no final, entrou em colapso. Ele ainda tinha mais 20 milhões. Mas preferiu desistir do jogo. Taiyuki olhou para o irmão mais velho. Daisou. Em casos como este, o irmão mais velho se vinga por alguém ter feito o irmão mais novo de idiota. O que você vai fazer? Kuok. O rosto de Daisou se distorceu completamente. Ambas as pessoas começaram o jogo com 180 milhões de won. Mas 150 milhões foram perdidos em apenas 20 minutos. Restavam apenas pouco mais que 20 milhões. O horário do próximo pagamento estava se aproximando. Os 20 milhões seriam usados para isso. Além disso, se eles ficassem sem dinheiro, então teriam de apostar usando o próprio sangue. Seria suicídio se não descobrissem qual método Xiaosu estava usando. Daisou suprimiu a raiva que estava sentindo e falou. Não pense que isso acabou. Esta etapa está apenas começando. Eu descobrirei que truque você está usando e te derrotarei pessoalmente. Bem, você fala demais. Mas está se rendendo? Eu sofri muito. Enfim. Estou bastante ocupado agora. Taiyuki apontou para o dispositivo dele, que indicava que tinha 340 milhões de won. E saiu do local onde estavam jogando pôquer de blefe. O que? Ele sofreu muito? Os irmãos trapaceiros gravaram o nome de Li Xiaosu. O que você fez? An Eugeon perguntou com um tom cuidadoso.
O Circo da Morte era um lugar onde as pessoas teriam de arriscar a vida para sempre se manterem com pelo menos 10 milhões de won. No entanto, Sheol-Su ganhou 160 milhões em apenas 20 minutos. Ela não podia acreditar nisso. Apesar de ter visto tudo com os próprios olhos. Parecia até um sonho. Ah! Talvez. An Eugêon se beliscou. Apenas para confirmar que não estava sonhando. Na verdade, nada fazia sentido. Um jogo da morte não poderia estar acontecendo na Coreia do Sul. Ata. Mas infelizmente, tudo era realidade. Taeyuki apontou para o dispositivo de Eugêon e ergueu um dedo até os lábios antes de falar com uma voz baixa. Eu tenho que manter isso em segredo. Ah, os dispositivos estão equipados com microfones. Sim. Entendi. Eugêon suspirou arrependida. As pessoas mascaradas estavam ouvindo a conversa através de uma tela. Taeyuki concordou com um rosto feliz. Então, o que faremos agora? Já temos 360 milhões. Apenas mais um pouco e poderemos fugir juntos. Eugêon balbuciou. Ela queria sair desse lugar rapidamente. Mas Sheol-Su continuou falando. Ainda não podemos sair daqui. Então de agora em diante. Taeyuki parou e tirou um caderno do bolso. Ele se manteve de costas para que qualquer câmera não pudesse ver o que estava escrevendo. O rosto de Eugêon ficou pálido assim que ela viu o que ele tinha escrito. Mas para os convidados mascarados, tudo era diferente. O quê? O quê? O que acabou de acontecer? Ele ainda não pretende sair? Que diabos é isso? Oh! Por que ele não fala? Tragam aquele bastardo do Kim Jong-yang até aqui. É? O rosto da mulher está ficando branco. Eu acho que ela leu algo realmente bom. Oh! Eu quero saber. Por favor. Deixe-me saber o que está acontecendo. Os convidados estavam frustrados. Eles tinham sido como deuses assistindo tudo o que acontecia no Circo da Morte. Mas esses deuses estavam sendo enganados pelo homem chamado Lee Sheol-Su. Ao contrário das outras pessoas, que estavam excitadas. O homem com máscara de leão se afundou em suas próprias análises. Talvez saiba como tudo funciona. Além disso, tem grandes habilidades. Quem diabos é ele? HRMM. Ele se chama Lee Sheol-Su? O homem com máscara de leão decidiu usar sua influência para descobrir a identidade de Lee Sheol-Su. Ele pegou um telefone. No momento, dezenas de pessoas estavam sendo mobilizadas para descobrir informações sobre esse homem. Ele simplesmente relaxou e começou a esperar. O poder político era muito útil para resolver incidentes assim. O homem com máscara de leão sorriu satisfeito e se encostou na cadeira. A Eugêon ergueu as mãos para tampar a boca enquanto lia o que estava escrito no caderno. O que estava escrito era realmente surpreendente. Havia exatamente 2 frases escritas. As outras pessoas. Salvaremos todas. Muitas pessoas ainda estavam no Circo da Morte. Mas Sheol-Su estava dizendo que salvaria todas. Apenas 2 pessoas precisariam de 400 milhões para se salvarem. Em primeiro lugar, todo o dinheiro que entrou no Circo da Morte resultava em apenas 1 bilhão de won. A redução de 10 milhões de won por pessoa a cada hora também não era uma piada. Na situação atual, Sheol-Su já estava com metade do dinheiro que sobrava.
Todo o dinheiro no Circo da Morte estava sendo usado para simplesmente estender o tempo de vida dos participantes. Embora todos começassem com 50 milhões de won, a taxa para ficar no local seria de 80 milhões de won. Para as 8 horas. Era uma situação na qual o dinheiro seria consumido constantemente enquanto as pessoas ficassem paradas. Este lugar foi projetado desse jeito desde o começo. No final, apenas uma ou duas pessoas poderiam sair vivas. Na maior parte das vezes, essas pessoas estavam entre os lobos contratados por Kim Jong-yang. Sheol-su chegou a esse lugar para ajudá-la. Mas realmente queria salvar todas as pessoas? Essa era uma tarefa impossível. An Eugêon ficou tonta ao pensar nisso. Taeyuki olhou para ela com um rosto tranquilo e declarou: Desculpe. Mas a Noona ainda não pode ir embora. A noite ainda está começando. 200 milhões de won seriam o suficiente para tirar Eugêon desse lugar. Se fosse apenas essa quantia, então ele poderia escolher alguma atração mais fácil. Uma que saberia como desafiar e ganhar constantemente. No entanto, Taeyuki não queria simplesmente fugir. Ele iria esmagar completamente o Circo da Morte e a Toei International para salvar a Eugêon e seu Ahn. Como um bônus, ele pegaria pelo menos 2 criminosos, Kim Jong-yang e Choi Sung-yeol, que estavam na lista negra. Ainda restavam 2 lobos escondidos em algum lugar. Talvez um deles fosse o criminoso que fazia aquele perfume que deixava as pessoas confusas. Ainda havia uma grande quantidade de trabalho a ser feito. Ele sentiu pena de Eugêon, mas precisava de um pouco mais de tempo. Até o encerramento do Circo da Morte. Ainda restavam mais 260 minutos.